Olá a todos e todas, espero que estejam bem e agora damos nossa continuidade à disciplina, falando um pouco do texto do Manuel Castro, A Sociedade em Rede. Esse texto é um texto que já tem pouco mais de 20 anos, então ele é um texto que não dá conta das questões mais atuais, mas a obra do Manuel Castro, que é a Teologia e Sociedade em Rede, são 3 volumes, é possivelmente a obra mais significativa, mais importante, quando a gente vai estudar as mudanças que nos levaram à era da informação. Então, esse texto, ele na verdade é um fragmento, né? E eu vou discutir muito mais o tema do que o texto em si e tentar relacionar um pouco mais com o que a gente viu nas outras aulas. A primeira coisa é a gente parte de um contexto de uma grande revolução da informação na nossa sociedade. A dimensão dessa mudança, eu acho que vocês podem ter uma ideia, mas é muito difícil vocês poderem sentir o significado disso, porque a maior parte de vocês são os chamados nativos digitais. O que são os nativos digitais? São aquelas pessoas que nasceram quando a web, ou a internet, né, como a gente conhece, já existia. Que já nasceram nessa sociedade conectada. Né? E tem uma outra geração que é anterior de vocês, ou colegas mais velhos que vocês um pouco, que eles já participaram dessa transição para o mundo digital. E, na verdade, ainda está em curso. Né? Então eu vou começar falando um pouco de alguns conceitos. Né? Primeira coisa, quando a gente fala de conceitos, né? O que é a internet? A internet é uma rede global de computadores. A internet é uma rede bastante antiga, né? Então ela remonta aí um projeto de meados da década de 60, um projeto militar americano, com participação das universidades, o ARPANET, que ele tem o objetivo de conectar máquinas, porque os computadores eram caros, para compartilhar recursos. Então os recursos seriam de armazenamento de dados, de transmissão de dados e de processamento dos dados. Né? Então, ter mais capacidade de processamento através do uso de várias máquinas. E usar as bases de todos os que participam da rede. Né? E essa rede ela caiu muito no gosto da universidade, né? Porque, apesar de o ARPANET ter sido desenhado como uma estrutura de comunicação em rede para suportar uma guerra nuclear, uma tecnologia militar, né? Onde se um ponto for atacado, a rede continua funcionando, né? Não é como uma linha em que você corta uma linha e para a comunicação, né? É uma rede que transmite informação em pedacinhos, né? Mas, apesar de ter esse objetivo militar, ela criou uma infraestrutura formidável para um monte de outras coisas, né? Então a universidade acabou, aos poucos, usando cada vez mais com outros usos, até que os militares decidiram separar a rede militar deles, que passou a ser a Milinet, da rede civil, antiga ARPANET, que veio depois de chamar internet. A internet, tal como nós conhecemos hoje, pelos navegadores da web, né? Antes dos aplicativos do celular, né? Os navegadores mesmo, essa coisa colorida, ela passou por uma grande mudança, né? Com uma grande inovação, porque era antes, a internet era uma tela preta com os dígitos, né? Você não transmitia imagens, sons, vídeos, né? E quem inventou isso aí foi uma pessoa, um físico, nos horários de folga, Tim Berners-Lee, e essa foi a grande revolução, porque tornou a internet uma forma de compartilhar uma série de conteúdos de uma maneira muito mais amigável, intuitiva, abrangente, e que vai gerar a chamada convergência digital, ou seja, tudo começa a ir para o digital.
quando começa a chegar a música, os vídeos, sons, a comunicação entre as pessoas, com imagem, como eu estou fazendo com vocês aqui, essa vai ser o grande salto da internet, então, que vai propiciar que surja a internet comercial. Portanto, é aí que começa a web. Né? A web é quando é aquilo que a gente vê hoje, né? Quando tem as imagens, quando está colorido, né? E que se torna muito mais acessível a nós e também muito mais propício aos negócios de mercado também, com base na rede. Né? Então nós temos a internet como sendo chamada a terceira revolução industrial. Né? Então tem muita gente que chama isso, né? Porque falam que você não precisa concordar com isso, né? Eu também tenho minhas dúvidas, né? Mas a revolução industrial a gente já conhece, estudaram isso, né? Que ela envolve o uso de máquinas a vapor para geração de energia, né? O carvão, né? Que foi a base desse maquinário que permitiu substituir a mão de obra humana e produzir com muito mais eficiência, né? E gerou todo um processo de acumulação de capital, desenvolvimento econômico, né? Nós vimos isso numa outra aula já, um vídeo. Depois tem a segunda revolução industrial, que é a revolução da eletricidade, né? Que se deixou de lado o paradigma do uso do carvão, que é altamente poluente e ineficiente também, para utilizar a eletricidade e para produzir máquinas também muito de menor porte e com mais eficiência também. Facilitou toda a produção, né? A revolução da eletricidade. E depois a terceira revolução seria a revolução da informação, que é a revolução justamente da expansão das tecnologias de informação e comunicação e cuja importância principal nesse processo é a internet, né? E da internet à web de maneira específica. Né? Então eu acentuo isso, né, a questão da web, porque ela fez realmente chegar ao grande público. Isso vai ser em 1990. A internet já existia antes. Então esse é um grande marco. Né? E hoje em dia se fala até na quarta revolução industrial, que seria da inteligência artificial, da robótica, nanotecnologia, biotecnologia. Mas ainda não é um termo ainda que não se tem um consenso sobre o seu uso, porque até porque a terceira revolução industrial ela está aqui ainda, né? Está muito próximo. E a inteligência artificial e a robótica também estão ligadas às tecnologias de informação e comunicação da terceira revolução. Na verdade são meros conceitos para a gente poder botar as coisas em caixinhas e estudar elas, né? Agora falando da internet, né? Voltando a essa questão aqui das mudanças sociais que foram tão grandes, né? E aí, mais uma vez, eu toco nessa questão dos nativos digitais, né? Talvez podem não perceber isso, mas quando, por exemplo, eu mesmo, quando fazia pesquisa científica na FEFELESH, e é uma realidade dos professores de vocês também é essa, então a gente fazia pesquisa indo muito à biblioteca, fazendo pesquisa, tendo acesso físico às coisas, livros, revistas, alguma coisa tinha na web, mas era muito pouco, né, porque ela estava crescendo a rede ainda. Muita gente era contra de publicar as coisas na internet, porque tinha medo da pirataria, etc. Então, precisou todo um novo modelo de negócios baseado na rede surgir para que a indústria cultural e a indústria científica passasse a migrar e conseguisse adequar seus negócios que ficaram ultrapassados naquele modo de produção pré-internet. Né? Então ainda a gente pegou muito essa fase de ter que buscar ter acesso físico às coisas. Isso é um dos exemplos. Outro exemplo é que antes a perspectiva de tempo era muito diferente. Eu falei várias vezes para vocês nesse curso sobre o tempo, né? Mas quando se mandava uma carta para alguém,
alguma notificação, alguma cobrança, qualquer coisa assim, sempre se contava com prazos maiores, esperando que a pessoa fosse receber e tivesse tempo de responder, muitas vezes por correio também. Então se usava muito correio, né? Antes de ter o e-mail, ter os aplicativos de mensagens, as pessoas escreviam muitas cartas. Então você mandava uma carta para as pessoas e demorava a carta um tempão para chegar, a pessoa escrevia, aí manda outro tempo para chegar lá, e muito diferente de hoje que é tudo instantâneo, né? E você vê a imagem da pessoa, você fala em vídeo, né? Isso antes era ficção científica. Então a revolução da tecnologia da informação, ela trouxe uma série de benefícios para a sociedade e também riscos, né? Nós falamos de riscos em outras aulas, né? Então, a sociedade de informação, ela vai gerar continuamente riscos, como é típico das novas tecnologias, porque a gente não sabe ainda quais são as consequências e usos que elas, né, usos e consequências que elas podem ter para a sociedade. Tem uma gama gigantesca de problemas na sociedade de informação, como a perda da privacidade, a vigilância estatal, nós temos mais recentemente as fake news, fraudes e crimes que podem acontecer também. Ação também maliciosa, por exemplo, se você tem dispositivos conectados, desde aspirador de pó, máquina de lavar, até veículos, então você pode ter uma ação maliciosa sobre esses equipamentos à distância ainda. Então era coisa de ficção científica, mas hoje é muito possível acontecer. A gente tem muitas armas também que hoje se utilizam das tecnologias de informação e comunicação, das informações que estão dispostas aí por meio das tecnologias. Então hoje, por exemplo, se fala muito dos drones, né? Que embora não tenha relação diretamente com a internet, né? Mas está relacionado com a sociedade em rede, com as tecnologias de informações, o que permite que potencialmente uma pessoa que tem equipamento, um drone, com um dispositivo que seja explosivo ou que tenha alguma coisa contaminante, ele possa mandar enviar o drone para um lugar remotamente e de maneira secreta também e causar um dano, né? Então, fizemos alguns ataques desse tipo já, tanto por parte do governo americano, que tem usado muito isso, como por parte de terroristas também. Então a sociedade de informação, ela está trazendo uma série de desafios novos, né? Hoje a gente tem a manipulação da política através das informações que as pessoas colocam nas redes sociais, e tem muitas empresas também que ficam buscando informações, formando bases de dados, são chamados data brokers. Essas empresas, eles vão agregando diferentes bases de dados em torno de indivíduos, fazendo perfilamento a partir das suas preferências ou dos dados demográficos, dos gostos da pessoa ou das suas redes de relacionamento, e a partir disso elas conseguem ter uma capacidade de influenciar a opinião das pessoas, né, através dos seus gostos, né, e dos seus hábitos, e com isso manipular comportamento, tanto comportamento enquanto consumidor, como comportamento político. É muito difícil deter esse tipo de coisa. A sociedade de informação também agora está trazendo um outro tipo de fake news, que são os deepfakes. São fakes profundas, né, que é possível você gravar vídeos sintetizando a voz de uma pessoa e a imagem também, manipulando a imagem, de modo que você não consegue identificar que aquilo é falso ou verdadeiro. Se vocês procurarem na internet ou no YouTube sobre deepfakes, vocês vão encontrar coisas incríveis, tecnologias que já estão disponíveis aí. Então, a sociedade de informação, ela trouxe uma série de transformações, desafios para a sociedade, né? Então a gente tem hoje a facilidade de ter acesso a conteúdos chamados bens, entre aspas, culturais, né? Filmes, vídeos, livros, etc. Novos modelos de negócio baseados no streaming, baseado na assinatura de serviços, né? E ao mesmo tempo que tantas coisas legais, né? De a gente poder conhecer pessoas que têm o mesmo interesse que nós, nos relacionarmos, não podermos falar com os outros no meio da pandemia, mas por outro lado ela trouxe também uma série de incertezas e riscos
e acabou aprofundando também as desigualdades entre as pessoas que têm acesso a equipamento, têm uma banda larga decente, que têm acesso à informação, porque para você é, buscar uma informação, você tem que ter e verificar se ela é verdadeira ou não, se ela vai te propiciar um conhecimento, você tem que ter algum tipo de cobertura crítica, né? E isso é um risco muito grande que a gente vive hoje, que todo mundo tem acesso a todo tipo de informação de qualquer qualidade, sai compartilhando por aí. E, e a manipulação dos medos das pessoas, manipulação do comportamento, é um risco muito grande, um risco para a democracia nossa. E não é só no Brasil, mas no mundo inteiro se vê o fenômeno de surgimento de líderes populistas que vão trazer a salvação, vão restabelecer os valores de uma sociedade que está em crise, que o mundo está em crise, não é só o Brasil, né? E que acabam se utilizando desses meios, né, que manipulam o medo, chamam a atenção das pessoas, destacam aí uma pauta dos valores, pauta moral, espalham mentiras, né? E é muito difícil deter as coisas na rede, né? Geralmente quando essas coisas espalham, notícias falsas, que chamam atenção porque estão tocando no medo das pessoas, quando isso espalha não dá mais para controlar e até você desconstruir, explicar que aquilo é mentira, já surgiu uma nova narrativa que está falando que você é alguém que está do outro lado, por isso está sendo contra aquilo que é uma verdade. Né? Então você tem essa semente chamada pós-verdade. E isso, nessa última aula, a gente pode também guardar isso como uma lição muito importante, porque dialoga exatamente com o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Né? Então a gente tem que ter essa consciência crítica, né? Que é uma disputa de narrativas, disputa sobre a verdade. No contexto de epidemia, tem muita gente negando a epidemia. Hoje em dia muita gente nega a ciência, né? Inclusive nós na universidade somos chamados frequentemente de comunistas ou sei lá o que, qualquer coisa que por você simplesmente provocar reflexão, o pensamento crítico, né? E tudo isso coloca a democracia em risco. Infelizmente a era de informação ela não trouxe somente coisas boas, mas trouxe coisas ruins para a nossa sociedade. E é um movimento que não dá para deter. O que a gente pode fazer é buscar conscientizar as pessoas. E talvez centrar o foco da ação naquilo que é mais positivo e para a sociedade e tentar estabelecer marcos regulatórios que possam controlar aquilo que é nocivo sem ferir liberdades fundamentais, como liberdade de expressão, direito à comunicação. Né? Então esses são grandes desafios que a sociedade contemporânea enfrenta e que eu queria compartilhar com vocês nessa última aula. Obviamente, como eu falei no início, esse texto é insuficiente para dar conta de tudo isso, mas é um texto seminal. Né? Então a gente combina nesse curso alguns conteúdos que são históricos e que são seminais e com outras coisas que são mais talvez mais pontuais, toca algumas questões de maneira mais pontual e traz uma abordagem mais contemporânea. Eu me coloco à disposição de vocês no caso de dúvidas e desejo a vocês que permaneçam em casa o máximo possível e que fiquem seguros. Até mais.